mês de setembro carrega de maneira simbólica o objetivo de dar visibilidade para as questões ligadas à saúde mental. A edição deste ano da campanha Setembro Amarelo, que chegou ao Brasil já há quase uma década, traz como lema a frase de "se precisar, peça ajuda". E não é para menos, né, gente? Um momento delicado que necessita de muito apoio. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui a psicóloga Patrícia Akemi. Muito bem-vinda. Boa tarde para você, Patrícia. Boa tarde, Roberta. Obrigada pela oportunidade. Bora lá, então, falar. Olha, gostaria que você começasse, né, me contando quais são os primeiros sinais de alerta quando a gente fala de saúde mental, né? Quando ela não vai bem. Quais são esses primeiros sinais que a gente pode identificar? Os primeiros sinais são fadiga excessiva, pensamentos excessivos, né? Aquela preocupação que não sai da cabeça o tempo todo, isolamento, taquicardia, uma tristeza contínua também, né? Que a pessoa não quer levantar da cama, não quer tomar banho, dificuldade com a alimentação, ou excessiva, ou falta de apetite. São alguns dos sinais e sintomas que a gente tem que ficar atento. São pequenos sinais, né? Muitas vezes até difíceis, assim, de identificar, como você disse, até a falta de alimentação. Sim, porque muitas vezes essa tristeza vem com o não desejo de viver, de se alimentar, né? Essa desmotivação mesmo por parte da pessoa em relação à vida. Uhum. E você falou dessa questão da tristeza. Como a gente diferencia a tristeza e a depressão? A tristeza faz parte da vida. Em alguns momentos a gente se sente triste por situações que a vida nos prega, né? Agora, a depressão, ela tem critérios que a gente segue para dar esse diagnóstico. Então, ela leva mais tempo. A pessoa, como eu te falei, ela não tem vontade de comer, não tem vontade de levantar da cama. E isso é por 2 semanas ou mais, né? A tristeza não, você fica um tempo triste, sentindo, elaborando o que está acontecendo, mas depois segue a vida. Uhum. Então tem esse tempo maior aí que a gente consegue identificar que já entra na questão da depressão, é isso? A diferença é o tempo? A diferença é que por 2 semanas ou mais, essa pessoa não quer tomar banho, ela não sente vontade de se alimentar, choro excessivo. Entendi. Patrícia, a depressão, né, e também a ansiedade aumentou muito entre os jovens, principalmente durante a pandemia. Se tornou um grande problema também pós-pandemia, no caso. Um estudo revelou que 4 adolescentes, né, entre 5 a cada 5, 4 deles têm sintomas de depressão, enquanto 1 em cada 5 deles também tem experimentado sintomas aí de ansiedade. Normalmente já é uma fase muito conturbada da vida, a adolescência. Muitas vezes na escola enfrentam aí bullying. Como que os pais podem chegar no adolescente e conseguir identificar, né, essa questão e até conversar, abordar com eles isso? Porque normalmente dentro de casa a gente não... Em muitas famílias não tem esse diálogo aberto, né? Sim, o que eu percebo é que os pais, eles perderam, né, o diálogo mesmo com os filhos. Muito por conta de trabalho excessivo, a internet. E o que eu mais escuto no consultório dos adolescentes é que os pais não o conhecem. Então, assim, cada um vive a sua vida e se encontram na hora de dormir. E é muito importante que esses pais participem ativamente da vida dos filhos, né? Conversando, sempre atento. Se o filho chegou muito triste, já foi direto para o quarto. Se ele está se alimentando bem. Se ele está muito tempo na internet. É importante que os filhos tenham uma rotina básica ali, né? De estudo, alimentação. E os pais... É importante que estejam atentos a essas coisas do dia a dia e sejam abertos para os filhos poderem contar sobre o dia mesmo. Muitas vezes os pais não escutam. Como resolve isso? Eu sempre falo para os pais que é muito importante almoço em família, jantar em família, conhecer os amigos, né? Muitas vezes os pais não sabem os nomes dos amigos, os nomes dos professores. Então, assim, é essa escuta, né? E esse acolhimento. E o julgamento, né? Os adolescentes, eles têm uma questão
que os pais julgam e punem eles o tempo todo. E o que a gente não faz no dia a dia entre amigos, né? Ou outras pessoas da família. A gente conversa, escuta e não fica criticando somente. Então é importante que os pais acolham quando os filhos venham contar alguma coisa ou em alguma situação difícil que eles estejam passando na escola, com o namoro, que eles acolham primeiro e depois conversem, né? Esse acolhimento, então, é primordial, né? A gente tem recebido, né, bastante notícia aqui, bastante pergunta da nossa audiência. Vamos ver com vocês. Olha, a Alicia Mota está perguntando para a gente se a ansiedade tem cura e quais são os tratamentos para a ansiedade. A ansiedade é um sintoma natural, né, do ser humano. Agora, o que a gente precisa procurar tratamento é quando essa ansiedade está exacerbada. Aí a gente entra com tratamento psicoterápico e algumas vezes intervenções medicamentosas. No caso de uma ansiedade generalizada, que já aí é um transtorno mesmo mental, tem cura, né? Vai se fazer o tratamento, medicamentoso ou não, mas a psicoterapia vai auxiliar para que cessem esses sintomas excessivos e a pessoa fique somente com a ansiedade natural e saiba lidar com ela no dia a dia. Então a terapia aí entra com um papel fundamental, né? Sim, é muito importante, porque é na terapia que a gente consegue identificar aonde a nossa ansiedade está ali dentro de um linear ok, né? Tem mais participação? Vamos ver, próxima participação do Rogério. Ele perguntou se existe tratamento alternativo para crise de ansiedade. Tratamento alternativo? Existem alguns tratamentos alternativos, né? Que está fora do CRP, do Conselho Regional de Psicologia. O tratamento mesmo de psicologia e psiquiatria é dentro do consultório, com os profissionais de psicoterapia e a intervenção medicamentosa com o psiquiatra. Que é o mais indicado, então, né? É o mais indicado. Entendi, certo. Você comentou agora há pouco sobre a questão das redes sociais. Queria que você falasse um pouquinho sobre como elas têm afetado aí, né, a saúde mental das pessoas. As redes sociais... Tem uma pergunta? Tem mais uma pergunta? Exatamente. Olha, o Geraldo está falando exatamente sobre isso. Até que ponto, né, as redes sociais influenciam na ansiedade e também na depressão? O que eu percebo é que as redes sociais, o que trazem no consultório é que, em relação à ansiedade, influencia porque a pessoa, ela vê aquele glamour das redes sociais, né? E parece que é tudo muito rápido, é tudo muito fácil. E perde-se esse processo da vida mesmo. Então, a pessoa, ela é estimulada o tempo todo nessa ansiedade de ter aquela vida, de ter aqueles bens materiais, né? E é irreal. E a depressão também, a pessoa se sente triste por não estar viajando, não ter carros assim muito maravilhosos, ou coisas mundanas, né? Que às vezes a gente leva um tempo para trabalhar e tal, mas a pessoa vê a rede social tudo muito fragmentado, muito rápido, e ela se sente incapaz, insuficiente de conseguir aquilo, sem pensar que existe um processo, né? Leva tempo. E a gente vive ouvindo dizer aí que manter uma boa noite de sono auxilia em tudo. Ajuda também na saúde mental, doutora? Sim, a noite de sono é fundamental, né? Para a gente descansar e acordar melhor para ter mais produtividade, auxilia na concentração, em tudo. A rotina é importante, né? O sono adequado, a alimentação adequada. Não que a gente não possa fugir, às vezes, um pouquinho, né? Numa festa, vai se alimentar um pouquinho mais, mas no dia a dia é muito importante. Entendi. Olha, ultimamente a gente tem ouvido falar bastante aí de síndrome de Burnout. O que é isso? Como que a gente consegue identificar? E a exaustão, né, relacionada ao trabalho excessivo, como a gente consegue identificar? Sim, é quando a gente já não consegue mais trabalhar, né, ir ao trabalho com aquela alegria ou mesmo com um sentimento normal. Olha, vou trabalhar. Não, a pessoa com síndrome de burnout, ela tá estafada, né? Então ela fica muito ansiosa
ela entra em crise de choro, ela não quer ir ao trabalho, ela acha que o trabalho é o maior causador da tristeza dela. Às vezes a agressividade também, né? Ela se sente, ela tem muita raiva de ter que passar o dia todo fazendo uma coisa que ela não gosta ou que ela está sobrecarregada. São sinais bem mais evidentes, né, em relação a conseguir identificar a depressão, assim, a síndrome do Turner parece que é mais evidente. São mais evidentes, mas no dia a dia, quando a pessoa trabalha muito, né, trabalha excessivamente, às vezes ela acha que é o adequado, ou ela aprendeu assim, que está tudo bem. Mas em algum momento vem os sintomas físicos, onde ela começa a perceber que não é normal, não está dentro da normalidade, né? Aí ela não consegue trabalhar sem chorar, sem ficar com raiva do chefe, do local de trabalho. Muitas vezes ela trava dentro do carro mesmo, não consegue sair para ir para o trabalho. Muito obrigada pela participação, Obrigada, Patrícia. Se algum telespectador tiver alguma dúvida, onde é que ele encontra você nas redes sociais? É psi.patriciaakemi. Perfeito, então. Então é isso, gente. O RF com você fica por aqui, mas amanhã a gente tem um encontro marcado.